Você não pode ressuscitar aquilo que se recusa a enterrar. Essa é a primeira lei. Essa é a primeira espada. Essa é a primeira chama. Eu vi pessoas clamarem por mudança enquanto se agarravam ao cadáver de quem costumavam ser. E então eu te pergunto claramente: o que você ainda está tentando manter vivo que Deus já declarou encerrado? A luta que você sente, o estar travando, a lenta asfixia nos mesmos padrões, não é porque você é fraco. Não é porque você está quebrado. Não é porque lhe falta disciplina, impulso ou fé. É porque você se identificou demais com a roupa antiga. Você está vestido de demora, envolto em vergonha, usando o manto de alguém que um dia achou que precisava merecer amor, correr atrás de aceitação ou se curvar à escassez. Mas essa veste virou mortalha. Você não está preso. Você ainda está se chamando por um nome que nunca foi para você manter. Eu falo agora com a voz da lei espiritual, com o fogo da lembrança divina, com a espada da verdade metafísica. E digo isso com santo amor. Sua falsa identidade precisa ser enterrada. Ela precisa ser declarada morta. Precisa ser entregue à verdade com tanta violência que a mentira não encontre lugar para retornar. Chega de remendar odres velhos. Chega de repetir decretos de derrota. Chega de arrastar a história do seu sofrimento para o santuário da sua ascensão. O altar está pronto. O túmulo está à espera. O Espírito de Deus paira. E ele pede uma coisa: você permitirá que o seu eu antigo morra? Não diga que quer riqueza enquanto fala como quem teme o aumento. Não clame por amor enquanto carrega a voz da rejeição. Não suplique por paz enquanto declara guerra contra si mesmo todas as manhãs. O que precisa morrer para que sua riqueza se erga? O que deve ser enterrado para que seu amor desperte? O que você precisa queimar para que sua paz possa nascer? Isto não é autoajuda. Isto é cirurgia da alma. Isto não é motivação. Isto é ressurreição. Eu não venho para consolar o seu ego. Eu venho para convocar o seu espírito. Você nunca foi feito para se ajustar à falta, gerenciar a dor ou memorizar o fracasso como identidade. Você foi chamado, esculpido e coroado com glória. E tudo que não concorda com o eu sou precisa cair. Não devagar, não um dia, mas agora. Declare comigo: eu agora depus o falso. Eu enterro o antigo. Eu me levanto em nome do meu novo. Este é o começo. A sentença que inicia a separação, a palavra que empunha a espada. Pois enquanto você acreditar que é o seu passado, seus padrões, sua personalidade, você irá repeti-los. Mas quando você fala do lugar elevado, da porta secreta, do fogo da palavra, então até a morte precisa obedecer. Você não está se tornando alguém novo. Você está se lembrando de quem era antes do mundo lhe dizer quem ser. E esse eu santo, o eu verdadeiro, o eu nomeado por Deus, não está esperando. Ele está se erguendo. Dois eus não podem governar o mesmo corpo. Assim como luz e sombra não podem dominar o mesmo lugar ao mesmo tempo, também o eu falso e o eu de Cristo não podem compartilhar o trono da sua consciência. Ou o ego governa com suas correntes de medo, ou Cristo fala com o cetro da verdade. Mas um deve falar mais alto, um deve ser exaltado, um deve ser destronado. Tenho visto muitas almas tentarem servir a dois senhores, na superfície declarando a verdade, mas nas câmaras secretas da mente ainda se curvando à voz da limitação, do medo, do orgulho e do controle. Essa é a voz do ego. O eu pequeno, a identidade construída a partir de feridas, memórias e da ilusão de separação. É a parte de você que diz: proteja-se quando o amor chegar. Ela sussurra: quem você pensa que é? Quando a oportunidade chama. Ela grita: seja realista, quando o espírito começa a desdobrar o miraculoso. E assim, eu te ensino a lei da substituição, não como teoria, mas como cirurgia espiritual. Você deve falar uma para baixo e a outra para cima. Você deve escolher qual voz viverá através da sua boca. Você falará como rejeitado ou como redimido.
Você afirmará o que o mundo lhe ensinou ou o que o céu já escreveu sobre você? Você não pode dizer eu sou indigno e eu sou divino no mesmo fôlego sem dividir sua energia e fraturar seu campo. O ego não é expulso à força. Ele é privado pelo silêncio. Ele é substituído pela palavra. Ele é trocado por ritmo. Toda vez que você diz eu sou pobre, você coroa o ego como rei. Mas quando você diz eu sou a abundância manifestada, você ressuscita o Cristo em você. Quando você diz eu estou quebrado, o velho eu chora. Mas quando você diz eu sou inteiro pela palavra de Deus, o túmulo começa a tremer. Você não luta com o velho eu. Você não debate com a voz falsa. Você não luta com sombras. Você a substitui por luz. Você eleva a verdade até que a mentira não tenha ar para respirar. Você fala como se o céu já estivesse dentro de você, porque está. Você declara como se Deus fosse o seu fôlego, porque Ele é. Você substitui cada frase nascida do medo por uma forjada na fé. Você sobrepõe a gravação antiga com um novo decreto. É por isso que eu dou afirmações. É por isso que eu exijo repetição. Não para encorajar repetição vazia, mas para estabelecer domínio. Pois repetição é ritmo, e ritmo é reprogramação. A lei da substituição é a lei da troca falada e começa com uma sentença dita com convicção e repetida até se tornar carne. Eu não sou o antigo, eu sou o ressuscitado. Fale isso não uma vez, mas diariamente, não como mantra, mas como comando. Pois a voz que você ergue é o eu que você ressuscita. E o eu Cristo em você não espera permissão, mas declaração. Você lhe dará voz hoje? Você o nomeará como verdade? Então fale, porque o que você diz deve viver, e o que você silencia deve morrer. O que você chama a si mesmo se torna sua vida. Não um dia, não eventualmente, imediatamente. Sua palavra cria seu mundo. Sua declaração constrói a estrutura dentro da qual seu espírito deve viver. Sua identidade não é moldada por circunstâncias. Ela é esculpida pela fala. A pergunta mais sagrada que você deve responder não é o que me aconteceu, mas como eu me chamo agora. Pois identidade não é lembrada, é pronunciada, não é herdada do homem, é herdada do espírito e ativada pela boca. A palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não que o forte se glorie na sua força, mas que o fraco, os que estão em déficit, em quebrantamento, em exaustão, falem o oposto da sua aparência. Por quê? Porque a verdade não é reativa. A verdade não se baseia em condição. A verdade é criativa. A verdade chama as coisas que não são como se já fossem. E quando você fala a partir da verdade, você não está mentindo, você está ressuscitando. Quando você diz, eu sou forte, você não está negando sua fraqueza. Você está deslocando-a. Você está permitindo que ela morra. Você está convocando o você que Deus já concluiu antes que o mundo começasse. O velho eu se agarra a títulos forjados na dor. Eu não sou suficiente. Eu sou a ovelha negra. Estou sempre atrasado. Eu sou ansioso. Eu sou o fracasso. Isso não são identidades, são contratos espirituais escritos em medo e vergonha. E toda vez que você os repete, renova a locação do velho eu. Você dá permissão para o túmulo permanecer selado. Você faz do nome falso o seu endereço. Mas no momento em que você diz, eu sou escolhido, eu sou livre, eu sou divinamente guiado, eu sou riqueza em forma, eu sou amor radiante, o velho eu treme, seu contrato é quebrado, o crachá cai, um novo você começa a emergir. Deixe-me dizer com fogo nos ossos, sua boca é sua ferramenta de ressurreição. Sua frase é seu andaime espiritual. Se você quer se tornar alguém novo, não espere o mundo confirmar. Fale até que suas células concordem. Fale até que o céu responda em eco. Fale até que o espelho sorria em reconhecimento. É por isso que toda cura, todo milagre, todo despertar que vi não começou com esforço, mas com enunciação. Uma mulher que disse, eu sou cabeça e não cauda,
e viu suas finanças reverterem. Um homem que disse, eu sou perdoado, e saiu da adicção. Uma criança que disse, eu sou desejado, e sentiu paz pela primeira vez. Não foram afirmações, foram mudanças de identidade, decretos, anúncios do eu eterno avançando e do velho eu cedendo. Então, eu te pergunto agora, alma amada, como você tem se chamado ultimamente? E mais importante, como você irá se chamar em seguida? A resposta não está longe, está tão perto quanto sua respiração, pois a palavra está junto de ti, na tua boca. Fale, diga, declare. Porque aquilo que você se chama, você se torna. E o que você se recusa a falar, não pode se erguer. Você não é curado escondendo feridas. Você é curado falando morte à mentira de que essas feridas definem você. A lei da liberação não é gentil, não é terapêutica, não é pela metade. E ela não negocia com o velho eu. Ela o crucifica. Pois não pode haver ressurreição sem sepultamento, nem coroa sem cruz, nem transformação sem a demolição da falsa identidade. A mentira deve morrer, a máscara deve cair, a voz do medo deve ser silenciada, não com passividade, mas com autoridade divina. Qual é a mentira que tem governado sua vida? Que você sempre vai lutar, que o amor não é para você, que o sucesso pertence aos outros, que seu passado desqualifica seu futuro. Isso não são apenas pensamentos, são acordos espirituais, e toda vez que você os repete, você crucifica seu verdadeiro eu e entroniza sua limitação. Mas eu te digo agora, por lei espiritual, você pode reverter a crucificação. Você pode falar a morte da mentira e ressuscitar a verdade. Você pode romper o acordo com a voz antiga e assinar uma nova aliança com a identidade divina. Mas primeiro, você deve liberar. Liberação não é repressão. Liberação não é negação espiritual. É declaração. É crucificação pela palavra. É olhar no rosto do eu falso e dizer: você não é quem eu sou. Você é a projeção do medo, e eu não te sirvo mais. Eu libero a necessidade de ser ferido. Eu libero a identidade de falta. Eu libero a repetição da história. Eu libero a coroa de espinhos que eu mantinha em vergonha. Eu a deposito agora. Jesus não desceu da cruz. Ele se rendeu a ela sabendo que rendição era a porta para o domínio. Você deve fazer o mesmo. Você deve escolher com santa coragem deixar a voz antiga morrer. Não remendá-la, não medicá-la, não explicá-la, mas falar sua morte em fogo. Este eu não me governa mais. Este padrão não me alimenta mais. Este medo não me nomeia mais. Eu falo a morte de toda a história falsa. Eu crucifico o falsificado. E eu me ergo no poder de quem realmente sou. Esta é a lei da liberação. Não escondendo, não esperando, mas arremessando o velho eu sobre o altar da verdade e observando-o queimar. Você não é o que lhe aconteceu. Você não é o seu momento mais baixo. Você não é a identidade falsa que você construiu para sobreviver. Esse eu precisa ir. E ele não sai em silêncio. Ele vai embora quando é mandado. Vai embora quando é nomeado e negado. Vai embora quando sua palavra diz basta. Se você ainda está se agarrando, ainda repetindo, ainda justificando a velha história, você ainda não está livre. Você ainda está no túmulo. Mas se hoje você sente o tremor, a revolta justa por dentro, então abra a boca e fale o fim disso. Declare. Não à sua mente, não ao seu diário, mas ao reino espiritual que responde a toda palavra. Fale morte à mentira. Fale vida à verdade. Fale como quem não teme enterrar o que não lhe pertence mais, pois até que algo morra, nada novo pode viver. Até que você libere a mentira, você não pode vestir a verdade. E até que crucifique o contrafeito, sua coroa aguardará sem ser usada. Deixe morrer, amado. Deixe morrer agora. E observe o que se ergue. Falo agora a todo ouvinte cuja alma se cansou de carregar o peso de uma identidade que nunca foi divinamente escrita. Você tem sido leal a uma versão de si mesmo moldada pelo medo,
construída nas sombras da falta, treinada no idioma da dúvida. Esse eu falou sobre suas finanças, ditou seus relacionamentos, governou suas decisões. E agora ele deve morrer. Eu não digo isso com sentimentalismo. Eu digo com força divina. Sua ressurreição começa com um funeral. E o que deve ser enterrado é o eu pequeno, amedrontado, de mente dividida, que você por engano chamou de eu. Você obedeceu à sua voz, concordou com seus vereditos e ensaiou suas falas até que seu subconsciente as vestisse como verdade. Eu sempre estrago tudo. Eu não sou bom com dinheiro. As pessoas sempre vão embora. Isso não são frases inofensivas, são contratos espirituais. E hoje, por lei divina, eu o instruo a quebrá-los. Você deve declarar: eu não sirvo mais à voz do medo. Eu não caminho mais em acordo com o eu derrotado. Eu não carrego o cadáver de uma identidade vencida para um futuro ordenado para a glória. A palavra diz: diga ao fraco, eu sou forte. Não diz que o fraco explique por que é fraco. Sua liberdade não começa na terapia, nem na introspecção, mas na declaração. Eu falo a palavra de liberação. Eu chamo os nomes antigos: fracasso, viciado, quebrado, azarado, indesejado, atrasado, indigno, e digo: morram. Vocês não têm mais permissão para viver na casa do meu ser. Eu anulo as maldições que eu proferi e rompo o feitiço de toda palavra que não nasceu do amor divino. Se você soubesse o poder da sua voz, nunca mais falaria levianamente sobre si. O mundo espiritual responde não à emoção, mas à autoridade. E a autoridade se expressa em ritmo, em precisão, em verdade falada. Você precisa chamar seu velho eu pelo que ele é, um falsificador, um impostor formado pelo ego, treinado pela sobrevivência e sustentado pela repetição. Mas repetição não torna algo verdadeiro, apenas familiar. E o familiar nem sempre está alinhado. Eu te pergunto agora: quais frases você tem repetido em medo que agora deve declarar mortas pela espada da palavra? Nomeie-as, encare-as e então fale. Eu os torno impotentes. Eu os apago com luz. Eu os enterro na verdade. E eu me levanto. Eu me levanto como alguém nascido de DNA divino, autorizado pelo céu a andar em domínio. Isto não é autofala. Isto é linguagem de ressurreição. O velho eu não pode segui-lo onde a bênção habita. A vibração do medo não pode permanecer às portas da provisão. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Você, ande para a frente. Se você sentir resistência no corpo, se a mente tentar negociar um acordo com os velhos padrões, lembre-a: aquele eu se foi. Aquela mente era governada pelo medo. Aquele padrão se sustentava pelo acordo. E eu não concordo mais. Eu concordo com Deus. Eu concordo com a justiça divina. Eu concordo com multiplicação, cura, transbordamento, tempo perfeito, amor perfeito e meu lugar perfeito em tudo isso. Eu libero os acordos de demora, de vergonha, de pobreza, de indignidade. Eu os cancelo pelo sangue da verdade. Este é o seu momento de liberação, e não uma liberação silenciosa, mas falada. Fale a liberação em voz alta, porque o corpo segue a voz. Diga comigo agora: eu não lamento o velho eu o enterro. Eu não negocio com o medo, eu o silencio. Eu não adio a minha ascensão, eu a declaro. Isto não é sugestão, isto é lei espiritual. Fale e o muro cai. Fale e o novo eu emerge. Fale e os mortos saberão que você não é mais casa deles. Toda manhã é uma ressurreição e toda manhã requer um funeral. Você não pode erguer-se em novo poder até falar morte à velha mentira. A alma não evolui por acaso. Ela ascende por decreto. Portanto, o primeiro negócio da manhã não é café, nem manchetes, nem rolar a hipnose do mundo. É o sepultamento do eu falso. Aquele que falhou ontem, que temeu,
que vacilou diante da oportunidade e rastejou de volta ao túmulo familiar da vergonha. Esse eu não tem permissão para se levantar com você. Esse eu deve ser declarado morto. Eu enterro a derrota de ontem. Eu libero a dúvida de ontem. Eu expulso a voz que me disse que eu não estava pronto. Isso não é sentimento, é cirurgia. E cirurgia espiritual é feita pela palavra falada. O poder da língua não se limita a curar. É também o bisturi que corta fora a identidade falsa. No momento em que você abre os olhos, deve abrir a boca. Você deve falar antes que o mundo fale sobre você. Você deve comandar antes que a circunstância comece a sussurrar. Você deve reivindicar o altar da identidade antes que o medo incendeie seu dia. E assim eu digo, todas as manhãs, hoje eu me ergo. Hoje o antigo morre. Hoje a mentira é posta para descansar e eu acendo como a verdade. Que isso se torne o tambor do seu amanhecer. Que se torne o ritmo da sua ascensão. Sua voz é a trombeta em Jericó. Os muros caem quando o decreto é proferido. Não espere o mundo validar sua ascensão. Não espere a ausência do medo para agir em fé. Não espere sentir poder para falar a partir do seu domínio. Você não é enterrado pelo fracasso, é enterrado pelo silêncio. E você não é erguido pelas circunstâncias, é erguido pela palavra. Fale antes de ver. Diga antes de sentir. Decrete antes de crer. É assim que a lei divina funciona. O subconsciente não se move por teoria, move-se por repetição. Ritmo é a linguagem do corpo, e sua palavra deve tornar-se o ritmo da ressurreição. Não uma vez, não duas, mas diariamente, fielmente, audivelmente. Isto não é linguagem motivacional. Isto é lei metafísica. O que você repete, você ressuscita. O que você abençoa, você insufla vida. E o que você enterra no silêncio, você está condenado a reviver. Portanto, digo de novo, e digo em voz alta: hoje eu me ergo. Hoje o antigo morre. Hoje eu caminho como nova criatura e nada de ontem pode me seguir. Fale, viva, levante-se. Agora você precisa aprender a falar não a partir das feridas, nem da história, nem da falta, mas do trono. Precisa aprender a falar do domínio. Quando eu digo fale como ressuscitado, não é para fingir, nem imitar o que você não é. É para entrar ousadamente na voz da nova criação e falar o mundo em alinhamento com o seu verdadeiro eu. Não se ergue desejando, ergue-se com a palavra. Haja luz, não foi um pedido, foi um decreto. E até que sua boca pare de ecoar a linguagem do túmulo, a pedra não rolará. Você pode estar respirando sim, mas se suas palavras ainda estão saturadas de medo, de perda, de não posso e não sei como, então você ainda fala do túmulo. Você não está preso. Você não está atrasado. Você apenas está fora de compasso com o ritmo da ressurreição. Qual é o ritmo? É este: eu sou o novo eu e caminho como o ressuscitado. Eu não imploro, eu abençoo. Eu não persigo, eu magnetizo. Eu não temo, eu decreto. Quando digo falo do trono, quero dizer isto: eu falo com autoridade, não com emocionalismo, não em reação, não em ansiedade. Eu falo do assento invisível de domínio que já me foi dado. Você deve falar do lugar onde nada falta. O eu ressuscitado nada carece. Ele não está tentando merecer, nem provar, nem sobreviver. Ele está aqui para reinar. Está aqui para declarar o invisível como visível, o impossível como inevitável, o novo como agora. Não fale como buscador. Fale como enviado. Ouça. Sua vida não está esperando você ganhar mais, curar mais, escrever mais, implorar mais. Sua vida está esperando sua língua alinhar com a verdade. Seu novo nome é a chave. Sua nova identidade é a arma. E sua palavra é a semente. Até que você se chame como Deus o chama, você continuará rodeando o deserto do bem meio manifestado. Você diz: estou tentando. Não,
Fale, eu estou fazendo. Você diz, estou me curando. Não. Fale, eu sou inteiro. Você diz, eu espero. Não. Fale, eu decreto. O túmulo se abre para quem fala do trono. E nenhum homem, nenhuma circunstância, nenhuma aparência pode fechar o que sua boca abriu em fé. Não ande como ferido. Ande como a palavra feita carne. Eu vi o impossível se curvar a uma única linha falada. Eu vi finanças mortas voltarem a respirar quando um homem disse: eu sou a abundância andando. Eu vi corpos enfermos mudarem ao nome: eu sou o curado do Senhor. Sua palavra não é um desejo, é uma espada espiritual. E quando empunhada a partir do eu ressuscitado, ela divide entre mentira e verdade, falta e suprimento, morte e domínio. Fale agora como nova criação. Fale como quem já saiu do túmulo. E, ao falar, não busque confirmação no exterior. Olhe para a testemunha interior, para o saber inabalável de que sua palavra é a lei da sua vida. Diga: eu caminho como ressuscitado. Eu falo do trono e nada pode resistir à minha palavra. Que esta seja a nova linguagem da sua vida. Que esta seja a ressurreição eterna da sua boca. Você precisa aprender a ouvir a diferença entre a voz da aflição e a voz da ascensão. Uma é mendiga, a outra, rei. A voz da aflição sempre começa com medo. E se isso não funcionar? E se eles forem embora? E se eu falhar? É a trilha sonora do Egito, o gemido do homem velho carregando fardos que nunca deveria carregar. Ela ecoa com a cadência da escravidão, convencendo você de que o sofrimento é permanente, que sua luta é sagrada, que a demora é nobre. Ela envolve a alma em drama e chama isso de destino. Mas eu te digo, ninguém sobe enquanto sua boca concorda com a aflição. A língua é o leme. Você não pode falar derrota e chegar ao domínio. Os israelitas não entraram na terra prometida até que a velha geração, os murmuradores, tivesse morrido. Nem Deus permitiu que uma língua queixosa herdasse sua promessa. Suas palavras devem corresponder à sua ressurreição. Ou você vagará em círculos, orando com uma mão e amaldiçoando com a outra. Treine, portanto, sua boca para conhecer apenas o tom da bênção. Fale do assento ressuscitado do eu. Fale como quem já reina. Reconheça a diferença. A aflição diz: é difícil, é injusto, é tarde demais. A ascensão diz: todas as coisas estão agora sendo acrescentadas a mim. A aflição diz: nada nunca dá certo para mim. A ascensão diz: tudo coopera para o meu bem. A aflição é alta e ensaiada, familiar como um velho hino de preocupação. A ascensão é serena, firme e magnética. Uma contrai, a outra expande. Uma amaldiçoa o campo, a outra semeia a semente. Não permita que a aflição escreva, com sua própria língua, o roteiro da sua vida. A boca é um templo. Não ofereça o sacrifício da reclamação no altar dela. Que palavra impura nenhuma proceda dela. Não fale o que seu medo crê. Fale o que o seu Cristo sabe. Porque eu te digo, a ressurreição não começa no túmulo, começa na boca. E agora eu te pergunto, qual é a vibração dominante da sua voz? Você fala como o homem ressuscitado ou como o aflito? Você se lança para baixo com uma autocomiseração sutil ou lança montanhas ao mar com um sussurro de verdade? A palavra não é neutra. Ela ou multiplica seu céu, ou prolonga seu deserto. Toda vez que você abre a boca, escolhe em qual mundo viverá. Então abra-a com cuidado. Abra-a como um portão. Deixe-a derramar mel, não veneno. Deixe-a abrir túmulos, não selá-los. Porque vida e morte estão no poder da língua, e você comerá do seu fruto. Amargo ou abençoado. Escolha. Que o fraco diga, eu sou forte. Que o pobre diga, eu sou rico. Que o temeroso diga, eu sou ousado. Não por causa do que vê, mas por causa de com quem agora está alinhado.
Pois quando suas palavras combinam com sua ascensão, sua realidade precisa se erguer para encontrá-las. Sua boca nunca foi feita para relatar aparências, foi feita para criá-las. Então, pare de descrever a cruz. Fale a ressurreição, fale o trono, fale a herança. Fale como se a pedra já tivesse sido removida, porque na verdade já foi, a lei. E a cruz nunca é externa. Ela é sempre interior. Não é o que as pessoas dizem, não é o que a vida tira, mas sim o que o falso eu grita quando já não é adorado. A cruz é a queima do orgulho, a morte das antigas identificações, a agonia de entregar cada ídolo e cada mentira sobre os quais construímos nossa vida. E ainda assim, é por meio dessa morte que a coroa desce. Não pela luta, mas pela rendição. Eu já disse antes e direi de novo: o homem sofre porque se agarra. Agarra-se a velhos hábitos, papéis falsos, rótulos gastos e medos herdados. Mas a verdade não pode coroar uma alma dividida. Você não pode segurar o nome antigo e esperar andar numa natureza nova. A coroa repousa apenas sobre a cabeça que se inclinou à lei espiritual. O mundo ensina as pessoas a evitar a cruz. Siga o caminho de menor resistência, diz ele. Proteja sua imagem, alimente seu ego, blinde-se do desconforto. Mas eu lhe digo, o desconforto é sagrado quando conduz à transformação divina. A cruz deve ser carregada diariamente. É a disciplina da língua, a rejeição das aparências, a recusa em amaldiçoar aquilo que parece escassez. Toda vez que você abençoa o que o machuca, toda vez que declara a verdade sobre o que a contradiz, você está carregando a cruz e forjando a coroa. Você está deitando o barulhento, ansioso, eu movido pela personalidade e convocando o eu sou, o Cristo, a identidade verdadeira que não conhece falta, derrota nem medo. Cristo carregou sua cruz em público e foi ridicularizado por isso. Assim será com você. Se escolher a verdade em vez da performance, rendição em vez de esforço, declaração em vez de dúvida, será incompreendido. Mas eu lhe digo, amado, a cruz precede a coroação. Não a resista, não tente explicá-la. O velho eu gritará, isto é morte, e eu direi, sim, e é ressurreição. Quando você fala a palavra sobre a sua cruz, quando diz, esta situação não pode me derrotar, só pode me revelar, então você ergue o fardo à glória. Você se eleva com ele. Você já não sofre debaixo dele. Você ascende. Vi pessoas que pareciam derrotadas por fora, abatidas, rejeitadas, esquecidas pelos homens, mas carregaram suas cruzes com honra, abençoaram a terra seca, agradeceram a Deus pelo armário vazio, falaram riqueza segurando moedas. E um dia a coroa veio, nem sempre de modo reconhecido pelo mundo, mas reinaram. Reinaram sobre suas emoções, reinaram sobre suas circunstâncias e reinaram sobre sua realidade por meio da palavra de verdade proferida. Esse é o mistério da cruz. O que parece perda é, na verdade, o caminho do domínio. O que parece morte é o limiar da realeza divina. Haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, embora coroado de divindade, escolheu a cruz para revelar sua ressurreição. A cruz é sua transformação. A cruz é seu refinamento. A cruz é a morte do nome antigo e a ascensão do eu sou. Fale isso diariamente. Carregue-a com ousadia e use sua coroa em silêncio, sabendo que você não a conquistou por esforço. Você a recebeu por lei espiritual. A palavra foi falada, o eu foi rendido e o trono apareceu. É assim que o reino é revelado. Eu morro para o medo. Eu me ergo na fé. Digo de novo, com o trovão do céu e a alegria da ressurreição. Eu morro para o medo. Eu me ergo na fé. Pois o medo não é meu, é uma veste de pó, uma voz do túmulo, uma sombra que foge quando eu falo luz. Eu me ergo porque falo, eu ascendo porque decreto, recuso-me a caminhar sob o peso de aparências falsas. Eu falo a palavra que me ergue, eu falo a palavra que me liberta,
e ao falar, as penas caem, a pedra do túmulo se desloca e eu emerjo, não como eu era, mas como eu sou, nascido de novo pela declaração, gerado na verdade, lavado no silêncio da lembrança divina. Não caminho mais com pensamentos mortos de dúvida. Não ceio mais com os fantasmas da culpa. Eu morro para o medo. Eu me ergo na fé. Minhas palavras enterram a escravidão. Cada sílaba que libero é uma pá de poder lançada sobre o túmulo das minhas antigas correntes. Cada declaração é um golpe de martelo contra a fechadura. Cada verdade proferida é um sudário enrolado ao redor do engano. Já não sustento a ideia de que a escravidão é real, pois ela só vivia nos lugares não ditos. Agora eu falo. Falo até que cada grilhão estremeça. Falo até que cada mentira se dissolva no fogo da minha certeza. Falo o enterro da limitação. Falo o funeral do medo. Falo o silenciamento de todo falso nome que já me foi atribuído. Minhas palavras não são sugestões, são sentenças, finais e vinculantes, proferidas com a autoridade da lei divina. Minhas palavras enterram a escravidão. Minha boca é o túmulo e a trombeta. Desta boca sai morte para o erro e ressurreição para a verdade. Ela é tanto a cova quanto o portão. O que eu falo, eu sepulto. O que eu decreto, eu ressuscito. Com um sopro, enterro a vergonha. Com o seguinte, ergo a dignidade. Eu vi o poder desta boca. Ela mesma se lançou à escuridão, mas agora ela mesma se lança à luz. Não é mais um espelho do mundo, é o motor do mundo. Eu trombeteio justiça. Eu trombeteio aumento. Eu trombeteio saúde, alegria, amor e resultados divinamente corretos. Esta boca não é neutra, não é ociosa, é santa, é perigosa para tudo que é falso e dormente. Minha boca é o túmulo e a trombeta. Eu falo o funeral do fracasso. Não chorarei pelo que nunca me pertenceu. Não farei elogios fúnebres à mentira. Não junto flores para o que Deus nunca plantou. Falo cinzas sobre cada traição, cada colapso, cada quase que assombrou minha alma. Eu os ponho para descansar, não com tristeza, mas com canto. Pois aprendi que o fracasso não é inimigo, mas máscara caída. E agora eu falo o funeral, não em tristeza, mas em finalidade espiritual. Nenhuma memória pode ressuscitá-lo. Nenhum eco pode chamá-lo de volta. O túmulo está selado, a pedra foi rolada, o obituário está escrito. Aqui jaz o fracasso, não reclamado, sem nome, desfeito. Eu falo o funeral do fracasso e me ergo como herdeiro do sucesso divino. Nomes antigos já não me alcançam. Não o nome pelo qual fui chamado por aqueles no medo, nem o nome ao qual respondi em épocas de compromisso. Já não estou acessível ao insulto, à limitação, à vergonha herdada. A correspondência do julgamento retorna sem ser aberta. A voz do ridículo não encontra audiência. Mudei-me para além do alcance dos nomes antigos. Você pode chamar, eu já não venho. Habito a torre alta do eu sou. Resido na mansão da lembrança divina. Não tenho lealdade à máscara. Respondo apenas a verdade. Curvo-me apenas diante de Deus. Eu não sou o que me chamaram. Eu sou quem eu me chamo. Nomes antigos já não me alcançam. Eu caminho em domínio divino. Este caminho sob meus pés não é aleatório. É pavimentado com intenção, iluminado por intuição e guardado por anjos. Não ando só, nem ando em círculos. Ando como quem sabe, ando como quem comanda. Eu não peço, eu declaro. Eu não negocio, eu decreto. Pois me foi dada a autoridade, não para dominar pessoas, mas para dominar aparências. Não para controlar homens, mas para controlar o pensamento. Cada passo que dou é ordenado. Cada palavra que falo é honrada. Cada desejo que proclamo é cumprido. Eu não sou errante. Sou um caminhante em domínio divino. As mortalhas foram retiradas. Não carregarei a narrativa de ontem na ascensão de hoje. Arranco as faixas da limitação. Lance-o fora as ataduras de crenças emprestadas. Já não tenho cheiro de túmulo. Já não pareço morto. Saio caminhando, fresco, inteiro,
limpo, vestido de poder, envolto em destino. Não preciso explicar minha ressurreição. Não devo àquilo que passou uma palavra final. As mortalhas foram retiradas. Que toda acusação se cale. Que todo papel antigo seja queimado. Fui chamado para fora, fui desatado, fui solto. E agora caminho não como o ferido, mas como o maravilha. As mortalhas foram retiradas. Eu falo e eu me ergo. É tão simples e tão sagrado assim, sem esforço, sem forçar, sem mendigar. Abro a boca em verdade e eu me elevo. A lei inferior colapsa. A realidade antiga se desfaz. Eu falo do trono e todo o céu se apressa para cumprir. Eu falo e eu me ergo. Mais alto que a lógica, mais alto que a memória, mais alto que a dúvida, mais alto que toda maldição sussurrada. Eu falo e eu me ergo, não porque sou forte, mas porque sou rendido. Eu falo e eu me ergo, não porque mereci, mas porque herdei. Eu falo e eu me ergo, não por minha causa, mas porque estou alinhado com a verdade. Não há mais demora, nem mais permissões a conceder, nem mais sala de espera. Minha alma ouviu minha boca, e agora os ossos se movem. O túmulo treme, os céus se abrem. Eu falo e eu me ergo. Digo-lhe agora, erga a voz, erga a coluna, erga a alma. Pois esta não é a hora da retirada. Esta é a hora da ressurreição. Repita após mim, não timidamente, não analiticamente, não filosoficamente, mas como quem viu o túmulo do velho eu e ousou erguer-se sem ele. Não me interesso pela versão de você que continua esperando. Não falo com quem está ensaiando falta, demora e explicações. Eu convoco aquele que sabe, aquele que se lembra, aquele que ousa dizer: eu estou ressuscitado, estou liberado, estou de volta ao desenho divino. Caminhemos juntos em ritmo agora, pois as palavras ditas em cadência golpeiam as correntes do subconsciente. Destrancam a prisão da inércia, transformam luto em marcha. Repita agora, sinta isso mover-se da sua boca para o seu corpo e através da sua linha do tempo. Cada frase é um cinzel, cada eco é uma chave. Eu libero o eu que teme. Eu me ergo no eu que sabe. Eu libero o eu que adia. Eu me ergo no eu que declara. Eu libero o eu que se apega. Eu me ergo no eu que circula. Eu libero o eu que se esconde. Eu me ergo no eu que brilha. Eu libero o eu que obedece ao medo. Eu me ergo no eu que comanda. Eu libero o eu que suplica. Eu me ergo no eu que proclama. Eu libero o eu que precisa de permissão. Eu me ergo no eu que caminha em domínio. Eu libero o eu que espera sinais. Eu me ergo no eu que é o sinal. Eu libero o eu que se desculpa. Eu me ergo no eu que autoriza. Eu libero o eu que acumula. Eu me ergo no eu que multiplica. Eu libero o eu que é inseguro. Eu me ergo no eu inabalável. Eu libero o eu que está cansado. Eu me ergo no eu que é atemporal. Eu libero o eu que duvida. Eu me ergo no eu que declara: esta é a hora. Esta é a hora da ressurreição. Esta é a hora do retorno. Esta é a hora da luz. Que o seu próprio sangue se lembre, que seus ossos despertem, que sua boca se torne o portão da sua ressurreição. O velho você foi enterrado sob opiniões, confusão, compromisso e demora. E ainda assim, o eu verdadeiro espera como um leão ao portão, não esperando ser digno, mas esperando ser falado. Eu lhe digo, isto não é apenas uma sequência, é um quebra-feitiço, é um ritmo que rompe o que é falso. Não me interessa quantas vezes você tentou. Você não está aqui para tentar, você está aqui para erguer-se novamente. Declaramos, eu libero o eu que resiste. Eu me ergo no eu que se regozija. Eu libero o eu que encolhe. Eu me ergo no eu que reina. Eu libero o eu que se conforma. Eu me ergo no eu que cria. Eu libero o eu que reclama. Eu me ergo no eu que comanda a tempestade. Eu libero o eu que ensaia perdas. Eu me ergo no eu que multiplica a vida. Eu libero o eu que obedece à voz do medo. Eu me ergo no eu que conhece apenas a verdade.
Eu libero o eu que mirra. Eu me ergo no eu que irriga. Eu libero o eu que teme a falta. Eu me ergo no eu que vive no fluxo. Eu libero o eu que verga. Eu me ergo no eu que edifica. Eu libero o eu que duvida do tempo divino. Eu me ergo no eu que sabe que é agora. Eu libero o eu que morre diariamente pelo medo. Eu me ergo no eu que ressurge diariamente pela palavra. Eu libero o eu que teme o túmulo. Eu me ergo no eu que remove a pedra. E agora selamos. Selamos não com crença passiva, mas com o fogo da autoridade. A voz que fala do cume, do jardim e da fornalha igualmente. Repita 3 vezes até que a atmosfera mude. Esta é a minha hora. Eu enterro o falso. Eu me ergo na verdade. Esta é a minha hora. Eu enterro o falso. Eu me ergo na verdade. Esta é a minha hora. Eu enterro o falso. Eu me ergo na verdade. Que ninguém diga que não ouviu. Que nenhum medo diga que não foi repreendido. Que nenhum sonho diga que não foi convocado. A palavra foi falada. A ressurreição começou. E começa onde sempre começa. Na boca dos despertos, dos ousados, dos fiéis, dos livres. Agora, erga-se. O velho eu não pode vestir as vestes da glória. Conheci um homem esmagado sob as pesadas vestes da vergonha. Ele havia falado sobre si repetidamente. Sou fraco. Eu sempre falho. Eu não sou suficiente. E, assim como o agricultor planta a semente e colhe, esse homem colheu ruína. Seus relacionamentos murcharam, suas finanças colapsaram, e o mundo parecia espelhar sua crença não dita: você não pertence ao domínio. Mas eu lhe disse: você não é quem o mundo nomeou. Você não é o rótulo machucado que o passado colou em suas costas. Fale um nome novo. Reescreva seu decreto. Enterre esse nome no túmulo ao qual pertence. E eu lhe entreguei a espátula divina, palavras encharcadas de poder. Eu disse para ele falar em voz alta todos os dias. Eu sou a estrutura da força. Estou construído com a lei de Deus nos meus ossos. Minha língua ressuscita poder. Meu passado não tem permissão para falar. Por 7 dias ele jejuou das frases antigas. Toda vez que a mentira tentava erguer-se, ele a crucificava com a verdade. E assim como a semente rompe sob pressão divina, sua força voltou. Não uma imitação fraca, mas uma quietude santa, inabalável, masculina. Começou a caminhar com calma. Sua voz baixou, suas costas endireitaram. Já não encolhia em vergonha, pois havia falado a vergonha ao chão e convocado estrutura em seu lugar. Amigos disseram: você mudou. Mas não foi mudança, foi ressurreição. Ele não se tornou outro, tornou-se o homem real, enterrado sob rótulos emprestados. Digo-lhe, se o túmulo da vergonha o prendeu, fale como ele falou. Encare a vergonha e diga: você não sou eu, você é o nome antigo, e eu a enterro com plena autoridade. Diga agora: eu não carrego vergonha, eu carrego força. Eu não ecoo fraqueza, eu origino estrutura. Eu não sou o passado, eu sou a palavra feita carne. E veja o que começa a erguer-se. Houve uma mulher que veio até mim, não presa por correntes visíveis, mas pelas palavras que costurou no tecido do seu ser. Seu nome, como ela o conhecia, não era o que estava no papel. Era o que ela falara em segredo, no sofrimento e no silêncio. Ela se chamava de quebrada. Chamava-se de demais. Sussurrava por trás do sorriso: é tarde demais para mim. E, embora nenhum homem a tivesse aprisionado, sua vida trazia todos os sintomas do cativeiro, pois o nome ao qual ela respondia no espírito era um nome nunca dado por Deus. O nome ao qual respondia era falta. O nome ao qual se curvava era vergonha. E a palavra diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ainda assim, toda vez que negava sua herança divina, ela quebrava essa lei. Pois ser feito à imagem de Deus é ser falado com poder, e ela deixara o mundo nomeá-la com a boca da pobreza. Eu disse: filha, a mentira não pode viver sem que você lhe empreste fôlego.
e você tem soprado vida em nomes falsos por tempo demais. Instrui-a a não mais responder à quebrada. Se alguém o dissesse, que tratasse como se jamais tivesse sido dito. Quando a conta bancária atentasse com vazio, que falasse em voz alta. Meu nome não é falta. Meu nome é provisão, o nome que meu pai me deu. Que não respondesse mais à tarde demais. Em vez disso, declarasse diariamente: eu ando em tempo divino, e nada está atrasado. Que silenciasse o eco de demais com o ritmo de sou a expressão perfeita da abundância divina. Não há nada de excessivo na imagem de Deus. E como o espírito se move depressa quando a mentira é lançada ao chão. Em semanas, seu semblante mudou. Sua voz já não tremia ao orar. Seus pedidos tornaram-se declarações. Suas desculpas se converteram em decretos, e o milagre não foi que ela recebeu mais, mas que finalmente parou de recusar o que sempre fora dela. Pois sua riqueza, sua inteireza, sua maravilha não aguardam ser merecidas. Aguardam que você concorde com seu nome real. Ela me disse: não acrescentei nada à minha vida. Simplesmente removi o que nunca deveria carregar. Depus cada rótulo amaldiçoado e assumi meu título divino. Então eu lhe pergunto: que nomes você vestiu que não lhe pertencem? Que títulos aceitou do medo, da família, do fracasso? Arranque-os, fale os mortos e declare: sou nomeado por Deus. Respondo só ao aumento. Respondo apenas à verdade. Rejeito o nome da falta, da demora, do drama e da derrota. Eu me ergo quando chamado pelo favor, pela plenitude, pelo poder. Seu nome antigo precisa morrer para que o verdadeiro se erga. Você não pode chamar a si mesmo de insuficiente e esperar colheita plena. O nome que você veste é a vida que você constrói. Portanto, vista a abundância, responda à alegria e deixe que toda palavra dita sobre você, que não venha de Deus, caia ao chão sem raiz nem retorno. A maldição se quebra quando você para de repeti-la. A vergonha termina quando você para de atendê-la. A ascensão começa no instante em que você para de reivindicar uma vida que nunca lhe pertenceu. Um homem veio a mim, anos atrás, sem entender por que seu trabalho estagnava, seu negócio atrasava e seus contratos escorriam pelas mãos como areia. Ele tinha habilidade, tinha estratégia, tinha propostas alinhadas, mas sempre desapareciam antes de frutificar. Não entendo, disse ele. Eu apareço, preparo-me, negocio, mas nada cruza a linha. E eu disse com clareza: você não tem um problema de negócios, tem um problema de autodeclaração. Veja, ele não havia entrado no eu que concretiza. Ainda falava do homem velho, o que adia, duvida, espera, mas nunca comanda. Ele aparecia na forma, mas não na palavra. Perguntei: como você se chama antes de entrar em uma reunião? Ele parou. Confessou que costumava ensaiar o fracasso. E se não me escolherem? E se disserem não de novo? E se não for a hora? Estes não são pensamentos de negócio. São pensamentos de morte. Não são declarações de domínio. São sombras na boca. Dei-lhe uma nova palavra, um novo manto. Eu não atraso mais. Eu agora entrego. Mandei que falasse toda manhã, que falasse ao amarrar os sapatos, que falasse dirigindo para ver um cliente, que sussurrasse enquanto apertava mãos. Não como truque, não como tática de vendas, mas como ressurreição. Porque você não entrega contratos, se ainda encarna a demora. Você não destranca a abundância, se sua boca ainda é a boca do adiamento. Você precisa declarar-se novo para que o mundo responda. Precisa tomar seu lugar como quem já ressurgiu. E o que aconteceu? Um por um, clientes que haviam esfriado voltaram a procurar. Faturas paradas foram liberadas de repente. Um cliente que ele julgara tê-lo fantasmado enviou: estamos prontos. Vamos em frente. Por quê? Porque ele se moveu primeiro. Falou de uma identidade nova e todas as coisas responderam. O mundo externo nunca se atrasa.
É sua palavra interior que conduz a dança. E quando sua identidade muda, o suprimento acompanha. A verdade é esta: a versão antiga de você não pode receber o que a nova foi feita para receber. Fale o eu novo, ou o suprimento novo jamais reconhecerá seu endereço. Aquele homem agora fala estas palavras sobre sua agenda, seus e-mails, seus próprios pensamentos. Eu não atraso mais. Eu agora entrego. Minha presença fecha cada ciclo aberto. Minha palavra termina o que o medo começou. Eu sou o fim da confusão e o início da clareza. Eu já não emperro. Eu circulo. Eu libero. Eu multiplico. Eu entrego. E digo a você: pare de se chamar tentando. Pare de se chamar esperando. Pare de se nomear quase. A vida não responde a quase. O céu não se derrama por talvez. Você precisa falar como quem já é. Sua identidade precisa corresponder ao seu encargo. Você deve se chamar ressuscitado, ou permanecer entre os não escolhidos. Diga agora, ousado: eu não atraso mais. Eu agora entrego. E assim será feito. Lembro-me da mulher que ficou diante de mim tremendo não de medo, mas da reverberação de uma decisão que sacudiu toda a sua linhagem. Ela disse: termina em mim. E eu disse: o que começa? Não era poesia, era poder, era domínio falado. Suas palavras não vieram de orgulho humano nem de drama emocional. Vieram do altar, pois ela sofrera por muito tempo, e em silêncio, como muitas mulheres, engolindo a falta, herdando o medo, reciclando padrões de sobrevivência tão profundamente codificados na fala que até o riso vinha com pedido de desculpas. Sua mãe falara pobreza como se fosse oração. Sua avó falara silêncio como se fosse segurança. E ali estava ela, cansada da guerra, mas armada com a verdade. Ela aprendera a lei. A boca é um imóvel geracional. Maldições correm na linha da família, não como superstições, mas como discurso. E ela viu. Como a vergonha de uma mulher vira a escassez da próxima. Como o que a mãe temeu, ela herdou. Como o que a avó engoliu, ela também digeriu. Mas ela não veio a mim por conforto, veio por combustão. Veio para queimar a ponte entre o velho e o novo. Como me torno a ressurreição na minha árvore genealógica? Perguntou. Eu disse: você deve falar o funeral primeiro. Dar morte à mentira que diz: isso corre no nosso sangue. Enterrar o mito que diz: sempre fomos assim. Declarar que seu DNA não é seu destino, a menos que sua boca concorde. Então ela caminhou pela casa, por cada cômodo onde a memória pousara como poeira, e disse em voz alta: eu libero a fala da luta. Eu libero a lealdade à limitação. Eu libero o medo herdado de homens, de dinheiro, de milagres. Eu libero o peso do que nunca foi meu. Eu declaro: termina em mim. Eu declaro: não como mais o pão da tristeza. Eu declaro: meus filhos jamais me ouvirão falar a língua da falta outra vez. E a atmosfera mudou, sem fanfarra, sem relâmpago, mas com autoridade. Algo se moveu no silêncio, porque o silêncio era a língua da repressão, e agora o som da verdade, liberado pela palavra falada, quebrou o feitiço. Amado, digo claramente: seu passado não tem poder para perpetuar-se, a menos que você lhe dê voz. Se você ainda repete as palavras que seus pais disseram com medo, ainda está preso à experiência deles. Se ainda ensaia narrativas antigas de sofrimento, você não honra sua linhagem, você prolonga sua servidão. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Deixe que os temerosos guardem suas histórias. Mas você deve falar como ressurreição e vida, pois a maldição termina não pela terapia, não pelo pensamento, mas pela declaração. É a palavra que quebra o jugo. É a palavra que corta a herança da vergonha. E é a palavra, falada com ousadia, que inicia uma nova linhagem de coragem, bênção e provisão divina. Não diga: mas venho do nada. Diga: eu venho de Deus, e por meu intermédio todas as coisas se fazem novas. Não diga: mas sempre lutamos.
Diga: esta casa vive agora sob graça, não sob luto geracional. Não diga: mas eu não sei como. Diga: sou ensinada pelo Senhor, e grande é a paz de meus filhos. Se você soubesse o que suas palavras ativam, nunca mais deixaria sua boca vaguear pelo medo. Não fale o que foi, fale o que deve ser. Declare diariamente: eu sou os primeiros frutos da liberdade na minha família. Eu falo como liberta, eu falo como escolhida, eu falo como aquela por meio de quem Deus planta um novo jardim, e desta vez não seremos expulsos. Desta vez, estamos em casa. Pois toda maldição se curva diante da mulher que sabe quem é. Toda servidão se quebra quando uma voz se ergue acima do padrão. E se você é essa voz, diga comigo agora: termina em mim. E eu digo: o que começa? Você não deve procurar o vivo entre os mortos. Não deve mendigar vida ao túmulo do seu passado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Cristo saiu do túmulo, mas deixou as mortalhas para trás. E você deve fazer o mesmo. Não há ressurreição sem sepultamento. Não há elevação sem renunciar os restos da servidão. Opiniões, nomes, medos, autoimagens que envolveram sua identidade na morte. Eu lhe digo agora: o velho eu precisa morrer e deve ser pronunciado morto com comando audaz. O túmulo está vazio porque a mentira acabou. A história da falta acabou. O ciclo de autotraição, submissão e pequenez espiritual acabou. Mas você precisa parar de arrastar as faixas da perda para sua vida nova. Você não pode ressuscitar vestindo roupas de sepultura. Muitos clamam: onde está minha demonstração? Onde está minha oração respondida? Mas permanecem dentro do túmulo da dúvida, agarrados à identidade que crucificou seu suprimento, sua paz, sua autoexpressão. Você não entra no reino agarrado a um cadáver. Deve rolar a pedra com a sua palavra. Declare agora: eu falo morte ao meu antigo eu. Eu libero toda a versão de mim que um dia se conformou, implorou, encolheu ou temeu. Esse eu não está aqui. Esse eu está encerrado. Esse eu não tem fôlego, nem autoridade, nem lugar no reino da palavra ressuscitada. Até os anjos no túmulo perguntaram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? A voz do céu jamais responderá dentro do vocabulário do medo. O Espírito não falará ao nome que você se deu na derrota. Deus nunca o chamou de indigno. Deus nunca lhe deu a identidade de não o bastante. Essas vestes foram dadas pelo erro, pelo medo, pelo karma, pela família, pela descrença. Agora devem ser dobradas, deixadas para trás e queimadas pelo fogo da verdade. Quando Jesus se levantou, foi reconhecido não pela aparência, mas pela presença. Assim será com você. Quando você soltar o antigo figurino da sua luta, seus amigos dirão: é você? E você responderá: é o eu sou em mim que vive. As coisas antigas já passaram. Não ore para ser confortado no túmulo. Não me peça para decorar seu lugar de morte espiritual. Não chore por uma ressurreição enquanto defende o nome antigo. Se quer vida nova, fale vida nova. Lázaro, vem para fora, não foi sugestão educada. Foi palavra violenta de extração. Foi a voz do domínio chamando o espírito para fora da identidade sepultada. E o mesmo comando deve sair da sua boca. Fale consigo como Cristo falou com Lázaro. Fale às suas finanças, ao seu valor, à sua missão. Chame-os para fora. Mas primeiro, role a pedra. Primeiro, abra a boca e comande a morte do acordo antigo. Até lá, a ressurreição fica bloqueada. Até lá, os anjos permanecem sem resposta. Até lá, o túmulo fica cheio de desculpas e as faixas da identidade antiga seguem enroladas no seu futuro. Então pergunto: o que ainda está enterrado que precisa ser falado morto? Que fantasia de derrota você ainda veste? Que velho eu ainda se agarra a você como mortalha envolvendo um corpo que anseia por erguer-se? Deixe-o, deposite-o, fale a palavra de separação e atravesse para sua própria ressurreição espiritual.
O túmulo está vazio, mas resta a pergunta: você será ou permanecerá enredado no que já está morto? Esse é o caminho do domínio: não gerir a identidade antiga, não reformar as mortalhas, não negociar com o medo, mas deixar tudo para trás com declaração final. Eu não sou mais aquele que morre, eu sou o eu ressuscitado. Eu sou a palavra de Cristo em movimento. O túmulo não tem luz para você, só a palavra tem. Entre nela, fale a partir dela e erga-se. Eu não falo em metáfora, falo em lei. A ressurreição de Lázaro não é um milagre preso à história, nem relíquia de escritura para recitação piedosa. É o padrão vivo da ressurreição pela palavra falada. Lázaro não foi erguido por esforço, não foi movido por pranto, não foi levantado por pena. Ele respondeu ao comando. Ouviu seu nome ser chamado através do túmulo da limitação, e por esse chamado foi solto do aperto da morte. E eu digo, se há qualquer parte da sua vida que pareça presa, qualquer sonho que você tenha enterrado, qualquer identidade que você tenha enrolado em panos e declarado tarde demais, você não a cura com emoção. Não negocia com a decomposição. Não racionaliza o túmulo. Você chama pelo nome e diz, vem para fora. As palavras de Jesus não eram ornamentais, eram diretivas. Lázaro, vem para fora. Ele não disse, por favor. Não perguntou, se for da tua vontade. Não fez círculos de cura, nem buscou permissão. Falou com domínio, e os mortos obedeceram. Assim você deve falar sobre suas finanças mortas, sobre o corpo declarado terminal, sobre o casamento rotulado de irrecuperável, sobre os dons e chamados que você sufocou sob o peso do medo. Você não fala a condição, mas a identidade. Você fala ao eu verdadeiro, ao Lázaro nomeado por Deus dentro de você, e o convoca. Você não enterra o que o céu nomeou. Você não lamenta o que tem autoridade para ressuscitar. Mas ouça, Jesus não rolou a pedra, mandou que outros o fizessem. Isso significa, sua palavra erguerá o morto, mas sua disposição precisa rolar a pedra. Se seu coração está endurecido, suas desculpas grandes demais, seus medos familiares demais, sua pedra pesada demais com crenças falsas, seu Lázaro ficará preso. A palavra é poder, mas você deve participar da sua própria ressurreição. Não há fala neutra no reino do Espírito. Cada palavra ou chama Lázaro para fora, ou sela seu túmulo. A questão não é se você está falando. A questão é o que suas palavras estão fazendo. Estão embalsamando o eu antigo ou comandando o novo a erguer-se? Estão reembrulhando as mortalhas da identidade ou gritando sobre o túmulo? Vida e morte não são juízos distantes. Estão na sua língua. Você não é vítima do tempo. Não está esperando pena divina. Você é a boca de Deus, e o que você diz deve ecoar ressurreição ou prolongar a decomposição. Quando ouço alguém dizer, nunca vou me recuperar, digo, então você fez disso uma lei. Quando ouço, é tarde demais para mim, digo, então você selou seu próprio túmulo. Mas quando um homem, falido e quebrado, diz, isto não é o fim, meu bem vem à luz. Eu vejo a pedra rolar. Vejo o movimento na escuridão. Vejo a mortalha desenrolar. É porque o nome do eu verdadeiro foi chamado. E esse nome não era perdedor, viciado ou fracasso. O nome era vida. Dou-lhe uma nova instrução. Em vez de ensaiar o que perdeu, comece a declarar o que está se erguendo. Em vez de se definir pelo que morreu, comece a falar com o que deve ganhar vida. Não me importa há quanto tempo está enterrado. 4 dias, 4 décadas. No momento em que você fala a partir de Cristo em você, o túmulo perde a força. O ego não pode segurar o que o Espírito chamou. A mentira não pode permanecer quando a verdade é declarada. Diga em voz alta agora, eu não sou o que perdi, eu sou o que Deus ergue. Diga de novo, não pela emoção, mas pela identidade. Eu não sou o que perdi, eu sou o que Deus ergue. Você não ressuscita pelo luto, ressuscita pelo governo, e você recebeu domínio.
Foi-lhe confiado o poder de erguer coisas mortas. Então, pare de chorar, pare de explicar, pare de esperar que as condições mudem. Encare o túmulo, abra a boca e chame a vida de volta pelo nome. Vem para fora, vem para fora, vem para fora. O velho eu está enterrado. O eu verdadeiro está se erguendo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Isso não é poesia, é planta, é lei, é sua herança divina escrita na vibração da eternidade. Quando falo da palavra, não me refiro à conversa vazia ou a explosões emocionais. Refiro-me à força que formou luz do vazio, terra do mar, abundância do caos. Quando o Espírito de Deus se movia sobre as águas, não chorou, não implorou, não desejou, falou. E a fala separou luz de trevas, vida de morte, manifestação do vazio. Essa mesma palavra está na sua boca, ouvinte. Não uma versão futura de você, nem uma versão que já curou o suficiente ou aprendeu o bastante. Quero dizer você, o que ouve agora, respira agora, dói agora. A palavra está na sua boca. E no momento em que você entender que sua boca não é válvula emocional, mas arma espiritual, você nunca mais falará como vítima, viverá como pedinte ou esperará como órfão. Você tem falado como se fosse funcionário de Deus, esperando tarefa, aprovação ou pagamento. Mas eu digo, você é herdeiro, não assalariado. Fale de acordo. A palavra não descreve a vida, ela a divide. A palavra não relata a realidade, ela a libera. Enquanto você continuar usando a boca para confirmar aparências, em vez de comandar o espírito, será governado pelo que poderia dominar. Quando diz, estou cansado, comanda o cansaço a ancorar nos seus ossos. Quando diz, nunca avanço, licencia a estagnação a instalar-se nos seus assuntos. Você não fala sobre sua vida. Você fala como sua vida. Porque a palavra não apenas estava com Deus, a palavra era Deus. E você, criado à imagem e semelhança do Altíssimo, também foi dotado de autoridade para separar luz de trevas com a língua. A palavra que você fala é o mundo em que você vive. Se quer um mundo novo, deve liberar uma palavra nova. Quando digo Deus, falo de princípio, lei, espírito, poder puro. E esse poder nunca fica ocioso, está sempre ouvindo a voz do comando. Mas muitos falam a língua da confusão, da incerteza, da autodepreciação, e chamam isso de humildade. Deixe-me dizer, humildade não é dúvida de si travestida de reverência. Verdadeira humildade é acordo ousado com a ideia de Deus sobre você. Dizer, eu sou o que ele diz que sou, não é arrogância, é alinhamento. Dizer, minha palavra é lei para o meu mundo, não é orgulho, é participação, é unir sua voz à voz da criação. Você não é espectador, não está aqui para interpretar sua vida, está aqui para criá-la com a sua palavra, com a sua declaração, com sua santa insistência na verdade. Se deseja ver uma vida nova, pare de adorar a antiga, pare de ensaiar suas feridas, pare de memorializar seu drama. Pare de narrá-la como se tivesse poder. A morte só reina quando a palavra se cala. Mas no instante em que você fala em nome da verdade, a morte perde o aperto. Quando Jesus ficou diante do túmulo de Lázaro, não negociou com a decomposição. Não analisou o passado. Não pediu permissão. Simplesmente disse, Lázaro, vem para fora. É isso que a palavra faz. Chama o que vive a erguer-se. Chama o sonho enterrado a despertar. Chama o projeto divino a tomar forma. E quando você souber que sua voz é igualmente ungida, deixará de sussurrar medo e começará a trovejar fé. Digo-lhe, ressuscite sua voz. Desvista-a do sarcasmo, da pequenez, da autopiedade, e vista-a com a roupa do comando divino. Não fale o que sente, fale o que é verdadeiro. Diga, eu sou a luz do meu mundo. Diga, eu decreto vida nova onde antes reinou a morte. Diga,
Minha palavra é o ventre do novo. Porque você não implora que Deus intervenha, você fala Deus na situação. O Verbo era Deus, e o Verbo está em você. Diga agora: eu me separo do túmulo pela palavra. Eu falo, e assim é. Eu libero, e está feito. E lembre, quando você fala a partir da identidade divina, todo o céu respalda sua voz. Você não ecoa esperança, encarna autoridade. Portanto, não espere permissão. Não consulte a aparência. Não duvide do eco. Fale, e deixe a palavra separar sua luz da escuridão. Fale, e deixe o novo erguer-se. Certa noite, permaneci sozinho diante do espelho no escuro. O mundo dormia. Nenhum holofote da razão me iluminava. Nenhuma voz de lógica interrompia. O ruído do dia havia morrido. Naquele silêncio santo, falei. Ao amanhecer, eu me ergo. E o céu me ouviu. Pois é na escuridão, quando nada parece mudar, que tudo é ordenado a mudar. O homem não é ressuscitado em multidões. Não renasce sob aplausos. O eu novo se ergue em segredo, no túmulo da quietude, sob a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Eu soube, naquele instante, que não esperava condições melhorarem. Não mendigava novas evidências. Eu gerava a evidência ao proferi-la. Aquele espelho não me mostrou o passado, mostrou-me o poder. Olhei nos meus próprios olhos e disse: este não é quem eu era. Este é quem eu estou me tornando. Minha identidade antiga é um cadáver. Não a embalsamo mais com medo. Não a elogio mais com desculpas. Eu falo a morte da demora, a morte da dúvida, a morte daquela voz que disse que eu não era o bastante. Eu estou ressuscitado. Essa é a ressurreição da meia-noite, a libertação silenciosa, o ventre da palavra falada. Você não precisa de permissão do mundo para erguer-se. Não precisa de prova, só precisa do espelho e da palavra. Ao amanhecer, eu me ergo. Não talvez, não tomara, não eventualmente, mas por lei divina, pelo comando da verdade. Eu me ergo. O subconsciente recebe a palavra no escuro. Obedece a ela como semente plantada em solo de meia-noite. O solo não discute. O espelho não debate. A lei não pergunta como. Pergunta se você falará. E eu falei. Eu não disse, quero mudar. Disse, eu mudei. Não disse, espero que melhore. Disse, eu ando em ressurreição agora. E embora o mundo exterior ainda parecesse um túmulo, a pedra já tinha sido rolada. A mudança já ocorrera no espírito. Porque eu não espero as condições se erguerem. Eu as comando. Eu declaro. E assim é. E a todos que ousarem falar comigo na noite, digo: encontre-se no espelho da meia-noite. Olhe não para a sua história, mas para a sua santidade. Toque não suas feridas, mas sua palavra, e diga em voz alta: ao amanhecer, eu me ergo, e tudo que me prendeu se quebrou. Isso não é metáfora, é lei espiritual. Ressurreição não é história, é sua herança. Mas você precisa falá-la enquanto o mundo dorme. Precisa profetizar aos ossos enquanto nada se move. Precisa tornar-se trombeta no seu próprio túmulo. E quando fizer, o túmulo não poderá retê-lo, porque aprendi, o espelho da meia-noite ouve mais do que as mentes de dia jamais ouvirão. E quando falo ali, eu me ergo. Chega um momento sagrado em cada alma em que ela deve proferir palavras não de enfeite ou melhoria, mas de renúncia absoluta. Ninguém acende a consciência de Cristo negociando com o ego. Ele precisa ser destronado, desmontado, declarado morto. E em seu lugar deve erguer-se uma voz tão enraizada no saber espiritual, tão certa de sua identidade divina, que ouse dizer: isto não é mais quem eu sou. Essa frase não é confissão de culpa nem apelo terno à mudança. É espada espiritual. É demissão do falso eu, crucificação falada de toda mentira que você um dia chamou de vida.
Eu a vi perfurar anos de estagnação, dissolvendo histórias, apegos e identidades num instante, quando pronunciada com fé inabalável. No momento em que você declara que quem vinha sendo já não é aceitável ao seu espírito, o céu responde. A palavra não volta vazia. Anjos se alinham. Circunstâncias se reordenam. As muralhas de Jericó desabam. Mas ouça, essa frase não pode ser sussurrada. Não pode ser mantida no terreno da teoria, nem murmurada na dúvida. Precisa trovejar do centro do seu ser, com o mesmo poder com que Cristo disse: Lázaro, vem para fora. Quando você diz essa frase, não descreve uma meta, anuncia um veredito espiritual. Está encerrando o reinado da limitação na sua vida. Está enterrando a identidade da escassez, da vítima, da ansiedade. Está cancelando o roteiro antigo e retornando ao autor e consumador da sua fé. E quando a alma fala com finalidade, o mundo deve obedecer. Aparências podem permanecer como sombras, mas já não são reais para você. São ecos, cascas, fantasmas, sem poder. Pois, quando você diz, isso não é mais quem eu sou, entra em aliança com uma identidade mais alta. Fica sob nova autoridade. Já não responde ao medo, à dependência, à rejeição, responde apenas à verdade. Responde somente ao Espírito de Deus, que declara: Eis que faço novas todas as coisas. E quanto ao passado, e quanto a memórias e arrependimentos, deixe que se levantem, apenas para serem dispensos. Você não argumenta com o cadáver, não debate com o túmulo. Você fala ressurreição, não racionalização. Diz a toda a imagem do seu antigo eu: retira-te, você não tem poder aqui. E o feitiço se quebra. Esse é o mistério do domínio. Não consertamos o velho eu. Nós o enterramos. Não curamos o que nunca nos pertenceu. Negamos que fale de novo. Pois quando digo, isso não é mais quem eu sou, não tento tornar-me alguém novo. Eu concordo com o eu eterno que sempre fui em Deus. Eu me lembro da ideia original do céu sobre mim, e nessa lembrança há fogo, poder e paz. O eu verdadeiro não precisa de defesa, performance ou desculpa. Só espera sua autoridade para dizer a frase que o céu não consegue ignorar. Isso não é mais quem eu sou. E quando disser, diga não como desejo, mas como sentença. Não como esperança, mas como veredito sobre toda limitação. E deixe que essa palavra, como a pedra rolada da tumba, declare a toda a criação: uma nova vida começou. Falo agora aos cansados de rodar o mesmo deserto, cansados de chamar o cadáver do antigo eu de identidade, cansados de defender uma dor que só deveria ter passado por você. Ouça, sua libertação não está atrasada, só está disfarçada por uma porta que você se recusa a fechar. Você não pode entrar na sua ressurreição com o crachá da sua crucificação preso ao peito. Precisa renunciar. Precisa enterrar, precisa tomar sua palavra como espada e separar a mentira da sua vida. Digo mais uma vez, o velho eu não morre com o tempo, morre por declaração. E há 3 frases que abrem o túmulo e convocam o novo. A primeira: eu não atendo mais por esse nome. Muitos ainda estão presos porque continuam respondendo a identidades que já não lhes pertencem. Você se chamou de ansioso, de quebrado, de pobre, de ovelha negra, de traído, de nunca escolhido. E toda vez que respondeu a essa vibração, renovou seu contrato num cárcere que o céu já destrancou. Mas digo, quando você para de atender ao nome errado, a mentira mirra. Toda vez que o mundo o chama de falta e você diz, eu não atendo mais por esse nome, você nega a carne e escolhe o Cristo em você. Toda vez que sua memória o chama de fracasso e você diz, eu não atendo mais por esse nome, você expulsa o espírito imundo da autopiedade. Essa é a morte falada, o início da crucificação espiritual, a desidentificação proferida do falso eu. Porque está escrito, quem perde a sua vida, a encontrará. E essa vida começa não no sentir, mas no falar.
Quando você fala contra o nome antigo, rompe o acordo. E todo o inferno treme quando a mulher que dizia, eu sou assim mesmo, passa a dizer, eu não atendo mais por esse nome. Ela não está confusa, está coroando-se de verdade. A segunda frase, eu cancelo esse papel. Oh, quantos presos em performances inconscientes. Você tem feito o salvador, o sofredor, o bode expiatório, o quieto, o briguento, o esquecido. Vestiu esses papéis por tanto tempo que os confunde com caráter. Mas sua alma não foi feita para atuar, foi feita para declarar. Digo, todo papel falso é contrato escrito pelo medo e mantido pelo silêncio. Quando você diz, eu cancelo esse papel, dissolve o palco, derruba o cenário, libera cada pessoa que o mantinha ali, inclusive você mesmo. Não é fantasia, é lei. Assim como um ator pode sair do set e nunca mais voltar, também você pode. Mas precisa dizer em voz alta, com a dignidade de quem se vê como divino. Eu cancelo esse papel. Não interpreto mais o que está sempre atrasado, sempre demais, sempre de menos. Esse ato terminou. Essa peça fechou. Você pode se sentir vazio no início, mas a vacância é santa. É o espaço por onde entra a consciência de Cristo. Porque, até que você desocupe o trono do falso eu, o espírito não pode sentar-se em poder. E a terceira, esse acordo está quebrado. Alguns já disseram as duas primeiras e ainda ouvem correntes tilintando num canto da mente. Por quê? Porque um acordo foi feito. Você concordou com uma palavra dita sobre você. Concordou com a maldição de um pai, com o rótulo de um diagnóstico, com o limite de um professor, com o script da sua cultura. Mesmo sem falar, assinou em silêncio. Mas aqui está a verdade santa. O que você concordou por medo pode quebrar por fé. E o poder está na sua língua. Esse acordo está quebrado. Eu rasgo o contrato. Eu dissolvo a vibração. Eu apago o nome. Diga, declare, decrete. Também determinarás algum negócio e ser-te-á firme. Todo feitiço deve ser quebrado por palavra mais forte, e não há palavra mais forte que aquela proferida na autoridade de Cristo em você. Portanto, fale ousadamente, não como quem tenta ser livre, mas como quem é livre e agora reivindica. Eu não atendo mais por esse nome. Eu cancelo esse papel. Esse acordo está quebrado. Diga em voz alta. Sussurre no escuro se preciso. Rugir quando estiver pronto. Escreva no ar com a língua de fogo. E tão certo como o túmulo se rachou e a pedra rolou, seu velho eu cairá. E seu eu verdadeiro se erguerá. Que a boca seja sua lâmina, que a palavra seja sua ressurreição, que a morte seja falada para que Cristo se levante. Amado, se você quer erguer-se no eu verdadeiro, precisa erguer-se primeiro na palavra. Vida e morte estão no poder da língua. E eu digo, a ressurreição começa não na luta, mas no discurso. Muitos tentam reformar o eu por esforço, penitência, anos de autoestudo e empenho. Mas a alma não nasce por esforço, nasce por enunciação. É a palavra que levanta Lázaro, não a mão. É a palavra que abre o mar vermelho, não o pé. A palavra de Deus é sua pedra de ressurreição. Quando colocada sobre o túmulo do seu passado, o velho recua e o novo se ergue. Quando você fala a partir da mente de Cristo, da memória divina, como quem já venceu, as mortalhas se desenrolam e sua antiga identidade se desfaz como fumaça diante do fogo. Diga comigo, eu vivo em plena memória divina. Não a memória das feridas, demoras, traições ou do que disseram que você jamais seria, mas a memória do céu, a memória do acabamento, a memória do seu nome eterno, a memória de quem você era antes de nascer e de quem continua sendo em espírito agora. O mundo treinou você a esquecer seu poder, sua fonte, seu domínio. Mas Cristo em você jamais esquece. Cristo em você lembra o plano divino. Cristo em você lembra o projeto falado do seu cumprimento. E quando sua língua se alinha com a palavra dele, você o puxa para a cena.
Eu vivo em plena memória divina. Eu me lembro de quem eu sou. Eu me lembro de que sou suprido. Eu me lembro de que sou escolhido. Eu me lembro de que sou completo. Toda vez que você se lembra de sua identidade divina, apaga uma maldição da humana. Toda vez que se lembra da sua unidade com Deus, desarma a maquinaria do medo e gira a roda da sorte divina. As comportas se abrem, não porque você implorou, mas porque se lembrou. Diga de novo: eu vivo em plena memória divina. E então, o rolo se desenrola. Os dias se rearranjam. Seu nome é limpo. Sua saúde é restaurada. Seu dinheiro flui como rio sem bloqueios. Tudo porque você se lembrou. Agora diga a segunda palavra. Eu ajo como se já tivesse vencido. Não é faz de conta, não é performance, é profecia. Agir como se já tivesse vencido é colocar-se na posição da finalidade divina. É andar como vencedor, não como vítima. É preparar a casa como se o convidado já tivesse aceitado o convite. Fé não é espera, é arranjo. Fé não é hesitação, é coreografia. Agir como se já tivesse vencido é recusar a demora, recusar a discussão, recusar a mentira de que seu bem ainda está em suspense. Eu nunca ensino hesitação, ensino cumprimento. No reino, nada está a caminho. Ou foi falado, ou está retido pelo silêncio. Quando você se move como quem já recebeu, colapsa a distância entre invisível e visível. Quando se move como quem já possui, entra em jurisdição divina. Quando você janta como rainha, mesmo numa cabana, o céu precisa prover o palácio. Diga comigo outra vez: eu ajo como se já tivesse vencido. E por essa palavra, todo contrato condicional é cancelado e um novo decreto é emitido pelo alto tribunal do céu. Nada de mendigar, nada de esperar, nada de viver como se sua resposta estivesse pendente. Está consumado. Mova-se de acordo. E agora a terceira, a palavra mais alta. Eu sou agora quem Deus diz que eu sou. Não o que sua história diz, nem o que o laudo diz, nem o que sua mãe temeu, nem o que seu pai deixou de abençoar. Você é agora quem Deus diz que é. Ouve, não depois, agora. Pois o eu sou nunca opera no futuro. O eu sou é sempre agora. Se você diz, eu serei, atrasa o céu. Se diz estou me tornando, dá poder ao processo e sabota o milagre. Mas quando diz, eu sou agora quem Deus diz que eu sou, convoca o trovão do Eterno para reconfigurar sua hora presente. Diga ao fraco, eu sou forte. Não quando os sintomas forem embora, não quando o chefe enxergar seu valor, não quando os fundos aparecerem. A força se ativa no dizer, não no ver. O título é concedido na declaração, não no currículo. A cura nasce na palavra, não no exame. Quando você diz, você se torna. Quando você diz, a mentira cai. Quando você diz, o véu se rasga e Cristo é revelado em você. Portanto, diga, até que cada célula do seu corpo se ajoelhe a isso. Diga, até que seu nome mude. Diga, até que sua vida obedeça. Eu sou agora quem Deus diz que eu sou. Que estas três sejam sua espada, que sejam sua escada, que sejam sua manhã, seu estandarte, seu fôlego. Fale-as sobre seu sono. Declare-as sobre sua conta bancária. Sussurre-as sobre seu eu sombra, até que se dissolva em luz santa. Não são afirmações, são recriações. E toda vez que as fala, o pó da demora se sacode, as correntes da condição se quebram, e você é conduzido à dimensão onde seu eu divino vive, governa e reina para sempre. Diga outra vez, eu vivo em plena memória divina. Eu ajo como se já tivesse vencido. Eu sou agora quem Deus diz que eu sou. Este é seu roteiro de ressurreição. Este é seu rolo de domínio. E esta, amado, é a palavra que o chama para fora de todo o túmulo do qual você pensou não poder escapar. Você não está curando, você está ressuscitando. O velho eu nunca foi feito para ser reabilitado, negociado, piedado ou preservado. Era feito para ser enterrado.
Os velhos padrões, as velhas limitações, os velhos nomes que você se deu, os velhos papéis que aceitou, tudo era veste de morte. E eu digo agora, em nome da verdade, tire as mortalhas. Você não é obra em andamento, é palavra viva. E no instante em que fala a partir da sua identidade em Cristo, o túmulo não pode retê-lo. Talvez você tenha tentado terapia, esforço, empenho, esperar por uma mudança de sentimento, mas isso não é ressurreição. Ressurreição não é processo, é decreto. Quando Jesus ficou diante do túmulo de Lázaro, não aconselhou o cadáver, chamou-o para fora. Assim você deve fazer agora. O eu que você conheceu, o que se sentia abandonado, quebrado, rejeitado, sobrecarregado, já teve tempo demais no palco. Essa identidade fez seu papel final. A cortina deve cair sobre esse ato de medo, pois a próxima cena exige novo ator, o você verdadeiro. E quem é esse você? É o que diz: eu e o Pai somos um. É aquele que já não aceita demora, drama ou desordem como parte da sua história. É o que diz: eu caminho em domínio, agora. Não algum dia, não depois de curar o suficiente, agora. A verdade sobre você não está em construção, está pronta. Cristo em você não está ficando mais forte, já é perfeito, e só espera seu reconhecimento. Diga o fraco: eu sou forte. Diga o pobre: eu sou rico. Diga o esquecido: eu sou favorecido e conhecido. Você não espera sentir, você fala, e o sentimento alinha, você decreta, e o mundo obedece. O velho eu tenta ser realista, mas o eu ressuscitado é profético. Fala do fim, declara da terra prometida, mesmo quando o deserto ainda cerca. Eu o encarrego, alma amada. Não decore mais seu túmulo. Não sacralize suas desculpas. Não continue memorializando o que Deus já chamou de morto. Você não foi feito para gerenciar o velho eu, foi feito para enterrá-lo com a palavra. E uma vez enterrado, não olhe para trás. A mulher que tocou a orla de Cristo não voltou aos médicos. O homem no tanque de Betesda não voltou ao leito. E você, agora que a palavra o fez inteiro, não deve falar como se ainda estivesse esperando. Fale como o ressuscitado, ande como o ressuscitado, declare como o ressuscitado. Não procure evidência no espelho, procure na palavra, na lei, na aliança eterna que diz: eis que faço novas todas as coisas. Então, erga-se, não porque sente, mas porque já está escrito. Erga-se, não porque mereceu, mas porque esse é seu nome. Erga-se, não para impressionar, mas para cumprir seu decreto divino. E quando a dúvida sussurrar da sombra do seu antigo eu, responda com ousadia: aquele não está mais disponível. Aquele nome foi aposentado. Aquela história foi encerrada. Eis que tudo se fez novo. E eu falo agora como quem já se ergueu. Amém. Eu não lhe ofereço conteúdo. Ofereço cadência, ritmo, revelação, o compasso divino da verdade. E agora, meu amigo, ao chegarmos à borda desta jornada espiritual, convido-o não a terminar, mas a recomeçar, pois todo fim é ressurreição disfarçada. Que este momento seja o fôlego entre morte e domínio. Você caminhou comigo através do fogo, da espada, do túmulo do velho eu e da coroa do novo. Não volte ao silêncio agora. Fale, porque a palavra falada é a chave que reabre o túmulo. Comente abaixo, não com opinião, mas com declaração. Cele esta hora com a palavra: o velho se foi. Eu me ergo pela palavra. Não explique, não dilua, apenas declare. Tão certo como Lázaro se levantou, sua vida é chamada pela sua boca. Você não precisa de motivação, afirmação ou explicação. Precisa de ritmo. Precisa voltar ao som da lei espiritual e da certeza espiritual. Inscreva-se não por mais vídeos, mas para alinhar-se à vida falada. Pois, quando você retornar aqui amanhã e falar de novo, não estará consumindo conteúdo.
estará consagrando sua mente. Que cada dia seja funeral para a mentira e festa para a verdade. Que seu próprio fôlego seja repreensão ao medo e celebração da lembrança divina. Você não está aqui para lembrar quem foi. Está aqui para lembrar o que Deus já falou. E a palavra ainda está viva, ainda multiplicando, ainda fazendo carne. Você não precisa sentir-se pronto. Só precisa voltar para morrer de novo, falar de novo, erguer-se de novo. Que o túmulo o solte e que sua boca o restaure. Sua ressurreição não está numa data, está nos seus lábios. O velho se foi, eu me ergo pela palavra. Escreva, fale, viva, volte amanhã e de novo no próximo dia. Isto não é conclusão, é sua comissão.